Olá, tudo bom com vocês? Que bom. Hoje nós vamos falar sobre um tema que vai permear a atividade desta quinzena de vocês. Nós vamos falar de um tema que vocês vão ter que desenvolvê-lo e para isso tem que saber como fazer e o que é. Nós vamos falar sobre glossário. Vocês já ouviram falar sobre isso? Vocês sabem o que é um glossário? Vocês já fizeram palavras ou verbetes para glossários? Mas, prof, o que é isso? Como é que eu sei se eu já fiz, se eu não sei o que é? Bom, então nós vamos aprender o que é um glossário, nós vamos ver o conceito dele, para poder entender e aí conseguir fazer a nossa atividade. Deixa eu me colocar mais aqui no cantinho. Pronto. E vamos falar sobre glossário. Bom, o que é glossário, então? Glossário. Será que glossário é dicionário? Será que glossário é vocabulário? O que será que é esta palavra e como é que eu vou saber? Bom, vamos descobrir agora. O que é um glossário, então? Bom, glossário, gente, é uma espécie de dicionário. Não é um dicionário, ele é uma espécie de dicionário. Ele é uma espécie de dicionário específico voltado para a explanação de palavras e expressões que não são muito conhecidas, pelas mais variadas razões, tá? Elas podem fazer parte de uma língua estrangeira, podem fazer parte de um campo específico do conhecimento, de determinada região e assim por diante, tá? Então, são palavras que não são palavras comuns de toda a língua ou usadas em todo o território nacional, mas elas são específicas ou da minha profissão, ou da região em que eu moro, ou da área de conhecimento que eu trabalho, ou de uma língua estrangeira e assim por diante. As palavras que aparecem no glossário são geralmente pouco conhecidas, principalmente por representarem conceitos técnicos e complexos. Então, tem palavras que só a pessoa que trabalha diretamente naquela área vai saber o que significa. As outras pessoas não saberão. Por isso, a importância de fazer um glossário para que quem não trabalha diretamente na área consiga entender. De conhecimento majoritário dos indivíduos familiarizados com determinada ciência ou área. Então, são palavras que eu ouvi, mas não sei o que elas significam. Então, eu faço um glossário para que todo mundo consiga entendê-las. Nos glossários também podem aparecer os significados contemporâneos. Então, por exemplo, eu tenho, nos glossários, eu posso ter significados regionais. Vou dar um exemplo para vocês. Nós aqui no Rio Grande do Sul temos palavras que são específicas desta região do nosso estado. Então, nós quando falamos, ô guri, sai daí. Quando eu digo guri, eu sei o que significa. Mas se vem uma pessoa que é de outra região, ela não vai entender o que significa guri. Então, eu vou ter que explicar para ela. Então, eu posso fazer um glossário, colocando lá, guri é a mesma coisa que menino. Guria é a mesma coisa que menina. Tá? E então eu explico para essas, através de um glossário, para as pessoas que não são gaúchas, que não moram nesta região, conseguirem entender. Ok? Mas também eu posso fazer um glossário quando eu estou, por exemplo, eu estou com a minha turma, com a minha galera, e eu uso expressões que são específicas da nossa turma. Uma expressão que é muito utilizada, não sei se hoje, mas já foi muito utilizada, é mano, mana. O que significa mano? Mano, para aquele grupo, significa um amigo. Então, se eu não faço parte daquele grupo, eu não vou saber o que é mano e mana. Para mim, pode ter outro significado. Então, eu faço um glossário para as pessoas entenderem, tá? Ou expressões também que são palavras extintas, mas que serviam para definir corretamente determinados conceitos ou situações de tempos antigos. Ou usar as palavras de outra maneira. Por exemplo,
Antigamente, quando os nossos avós iam para as festas, eles diziam que passavam o baile. O que é passar o baile? Né? Para nós, passar o baile é, sei lá, passou o baile passou por mim. Não, para eles passar o baile era a mesma coisa. Ah, eu passei o baile com um rapaz. Oi? O que é isso? Significa, então, que eu vou fazer um glossário. O glossário, vou dizer, passar o baile com um rapaz é a mesma coisa que ter um crush. Tá, e aí vocês vão dizer, bah, avó, eu tenho um crush. A avó de vocês vai olhar e vai dizer, o que é isso, minha filha? O que é um crush? Aí vocês vão ter que fazer um glossário para a avó de vocês e explicar esse termo contemporâneo para ela e dizer, vó, crush é a mesma coisa que namorado, alguém que eu estou interessado e assim por diante, tá? Outra coisa importante, nas obras literárias, os glossários podem servir para explicar alguns neologismos. Prof, o que é neologismo? Neo é novo, logismo é palavra. Então, são novas palavras, tá? Criadas pelo autor e que não poderiam ter sido esclarecidos durante o texto, pois faria com que o leitor perdesse o ritmo da leitura. Então, eu não posso parar no meu texto e dizer tal coisa significa tal coisa. Eu vou continuando, eu coloco a palavra ali, eu crio uma nova palavra e vou continuando a minha história. Lá no final, eu coloco um glossário explicando palavra tal, e dando o sentido para que o meu leitor entenda e consiga fazer esse raciocínio. Vocês, quando pegam um texto, principalmente nos livros didáticos, vocês têm ali o livro, o texto, e depois no final tem glossário. E aí tem algumas palavras que no texto foram colocadas e num sentido diferente, e aí a explicação, o significado dela. Glossário, prof, é a mesma coisa que dicionário? Será? Vamos ver. Será que glossário e dicionário são a mesma coisa? Não sei. O que vocês acham? Vocês acham que glossário e dicionário é a mesma coisa? Que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa? Bah, confundi minha cabeça, agora não entendi nada. Bom, o que é dicionário e o que é glossário? Dicionário, gente, é o lugar, o livro, onde nós temos o significado de todas as palavras da língua portuguesa. Todas as palavras da língua portuguesa. Vai explicar o que é, qual a classe gramatical, qual o gênero que eu uso. Isso o dicionário faz. O glossário, ele explica os significados de palavras ou expressões de determinada área. E eu coloco o significado com o sentido que eu dou àquela palavra para aquela área, para aquela região, para aquele momento. Tá? Então, eu posso criar um glossário, eu posso ter a mesma palavra com vários significados diferentes. Tá? Então, glossário, eu tenho significados das palavras ou expressões de uma determinada área. O dicionário, eu tenho o significado de todas as palavras da língua portuguesa. Ok? Bom, vamos ver um exemplo de glossário para eu entender o que é um glossário? Na atividade que vocês receberam, vocês vão trabalhar com questões, movimentos antirraciais que surgiram na internet nesse momento de pandemia. Então, a gente ouve muito falar, a gente ouve muito algumas expressões, né? Mas muitas vezes a gente não sabe o que elas significam. Então, eu coloquei duas expressões aqui para que vocês consigam entender o que é um glossário, tá? Então, olha, racismo estrutural. Vocês ouviram muito falar sobre essa expressão, racismo estrutural. Mas, às vezes, a gente não sabe o que significa, ou não tem certeza, ou nunca ouviu racismo e estrutural juntos. Né? Ouviu o que é racismo, sabe o que é racismo, sabe o que é estrutural, mas nunca juntou as duas. Então, eu fiz um exemplo de glossário para vocês entenderem. Racismo estrutural é a naturalização de ações, hábitos, situações, falas e pensamentos que já fazem parte da vida cotidiana do povo brasileiro e que promovem, direta ou indiretamente, a segregação ou o preconceito racial. Então, são aquelas expressões, aquelas piadinhas
que as pessoas fazem e acham natural, mas não é natural. É uma forma de racismo. É usar essas palavras, essas expressões para colocar o outro numa posição inferior simplesmente porque ele tem a cor diferente da minha. E isso é racismo estrutural. Então, agora você sabe o que significa racismo estrutural. Por quê? Porque foi feito um glossário. E neste glossário se colocou a palavra ou expressão e o significado que eu dou a ela. Ok? Outra palavra que vocês ouvem muito é antirracista. O que significa antirracista? Antirracista significa que é aquele que, além de não ser racista, também ajuda a combater o racismo, lutar contra ele. Então, não basta só não ser racista. Você também tem que ajudar a combater o racismo. Então, isso é ser antirracista. Isso aqui é um exemplo de glossário. Tá, prof. Eu já entendi o que é um glossário, já percebi como é que não é a mesma coisa que dicionário. Eu entendi que eu vou ter que fazer um glossário, porque eu estou com a atividade em mãos. Mas como é que eu faço esse glossário? Bom, então agora eu vou dar para vocês 6 dicas para que vocês consigam fazer um glossário, ok? Então vamos lá. Primeira dica. Pesquise as expressões e palavras dentro do tema que está proposto o glossário. Então, tu vai pesquisar as palavras e as expressões que tu vai buscar o significado delas. Então, como vocês vão trabalhar com tema temas de movimentos raciais que surgiram na pandemia, tu vai buscar palavras que são racistas. E tu vai ter que fazer uma releitura dessas palavras. Então, tu vai criá-las e vai fazer um significado dessas palavras antirracista. Então, tu vai procurar palavras e expressões para desenvolver e organizar o teu glossário. 2. Segunda dica. Escreva um pequeno resumo sobre as expressões e palavras, dando significado para o termo ou expressão escolhido. Então, escreve um pequeno resumo com as tuas palavras do que tu entende e o que tu diz no teu significado, que tu buscou, que tu estudou, que significa aquela palavra que tu está colocando no glossário. Ok? 3. Terceira dica. Escreva definições simples e de fácil leitura. Então, uma coisa que a pessoa vai ler e vai entender rapidamente, sem botar palavras difíceis ou complicadas de entender. Não, fácil, simples e objetivo. 4ª dica. Evite abreviações. Não abrevia, não coloca CT, CTA, AD. Não, escreve a palavra toda, por inteiro, tá? Porque você está fazendo um glossário é um tipo de dicionário. 5. Escreva os verbetes. Verbetes é a mesma coisa que palavras, tá? Escreva os verbetes em ordem alfabética. Então, vamos supor que tu vai fazer 5 palavras ou 5 expressões. Coloque elas em ordem alfabética, tá? Para que a pessoa, quando for ler, respeite a ordem, que é a mesma ordem que tem no dicionário. 6ª e última, quando tu fores escrever a palavra no layout que vocês receberam ali para colocar, a palavra que tu vai colocar, que depois tu vai dar o significado, tu escreve em negrito. Tu coloca ela escrita de uma forma que todo mundo vai perceber que é aquela palavra. Destaca aquela palavra de uma forma mais destacada. E aí, coloca 2 pontos e dá o significado. Se tu seguir essas 6 dicas, tu vai conseguir fazer um glossário tranquilamente e vai ficar muito bom, tá? Não é difícil, vocês já devem ter, ouvindo a minha explicação, vocês já devem ter visto e ouvido e feito outros glossários durante a vida estudantil de vocês. Vocês não vão ter dificuldade, qualquer dificuldade, vocês já sabem, mandem um WhatsApp, mandem um áudio, perguntem,
fiquem à vontade. Vocês sabem que essa quinzena, a atividade, ela é uma atividade interdisciplinar, feita a 8 mãos, a prof. Adriane, a prof. Angélica, eu e a prof. Renata nos juntamos e fizemos essa atividade para vocês. Façam tranquilamente, ela é uma atividade que não é difícil de fazer, ela é tranquila. Qualquer dúvida que vocês tenham, é só nos procurar. Beijo grande, fiquem bem, continuem a quarentena, continuem em casa, tá? Cuidem-se, cuidem de vocês, cuidem das pessoas da família de vocês, que a gente vai sair dessa e logo, logo a gente vai se encontrar. Beijo grande, gente, cheio de saudade.